Este áudio é uma produção do GEPLAG, Grupo de Estudos e Pesquisas Estado, Políticas, Planejamento, Avaliação e Gestão da Educação, que vincula-se ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de São Carlos, Campus Sorocaba. Voz de Noêmia de Carvalho Garrido. Título do artigo: A abordagem da política pública para o desenvolvimento político na América, escrito por Denis J. Palumbo, ano de 1994, capítulo 1, segunda edição, páginas de 8 a 29, traduzido por Adriana Farol. Resumo: o autor inicia seu texto parte do capítulo 1 do livro Public Policy in America Government in Action, esclarecendo os termos que facilitam a definição de política pública, funções do governo, políticas, agências, leis, regulamentos, decisões e programas e como esses elementos se interrelacionam de maneira complexa. Explica a importância de se estudar políticas públicas e os estágios do processo de elaboração das mesmas. Finaliza o texto abordando os propósitos e as metas de estudos de políticas. Subtema: definindo política pública. As políticas públicas estão constantemente mudando à medida em que são formadas e reformadas, modificadas e transformadas, sendo às vezes rejeitadas por novas políticas. De fato, uma política é como um alvo em movimento. Não é algo que possa ser observado, tocado ou sentido. Ela tem que ser inferida a partir da série de ações e comportamentos intencionais de muitas agências e funcionários governamentais envolvidos na execução da política ao longo do tempo. A política é um processo ou uma série histórica de intenções, ações e comportamentos de muitos participantes. Uma lei aprovada no Congresso pode ser observada. Uma decisão tomada em tribunal pode ser lida, assim como também podem ser lidos regulamentos promulgados por departamentos governamentais e memorandos escritos por administradores de agências. A plataforma de um partido político pode ser lida e as declarações de um político podem ser ouvidas. Mas esses elementos sozinhos não constituem uma política. Uma política pública, assim como a política partidária, é complexa, invisível e elusiva. É uma categoria analítica utilizada por pesquisadores que estudam a atividade do governo ao longo do tempo. Entre parênteses, Eclo, 1973, e não algo que possa ser identificado considerando-se um único evento ou uma única decisão. Por causa disso, pode haver desentendimentos sobre o significado de uma determinada decisão para uma política pública. Por exemplo, na primavera de 1981, os controladores de tráfego aéreo da nação entraram em greve. A administração de governo Reagan decidiu lutar contra a greve com base na lei que declara ser ilegal que os trabalhadores federais façam greve. O presidente Reagan ordenou que os controladores em greve fossem demitidos. Se esta resposta a greve dos controladores de tráfego aéreo teve ou não efeito sobre a política do Serviço de Conciliação e Mediação Federal, entre parênteses, Federal Mediation and Conciliation Service, entre parênteses, FMCS, depende da interpretação que cada um dá para o evento. A FMCS é uma agência federal independente que ajuda a resolver disputas de trabalhadores públicos a nível municipal e estadual.
De acordo com Red Larson, diretor do Comitê Nacional do Direito de Trabalhar, National Right to Work Committee, em 1981, a decisão de Reagan foi um momento decisivo no cumprimento da lei quando disputas trabalhistas estavam envolvidas. Entre parênteses, Kansas City Time, 23 de agosto de 1981. De acordo com Red Larson, diretor do Comitê Nacional do Direito de Trabalhar, National Right to Work Committee, em 1981, a decisão de Reagan foi um momento decisivo no cumprimento da lei quando disputas trabalhistas estavam envolvidas. Kansas City Times, 23 de agosto de 1981. Em disputas anteriores, os trabalhadores em greves eram anestesiados no final das negociações. Mas após essa disputa, Larson sentiu que o FMCS não seria mais capaz de oferecer esse tipo de saída, tendo que, no futuro, despedir todos os trabalhadores ilegalmente em greve. Assim, a abordagem de Reagan representa uma nova política, de acordo com Larson. Mas, de acordo com Paul Bors, diretor do escritório regional da FMCS em Santa Luís, a posição de Reagan não significou, de forma alguma, uma mudança na política. Segundo ele, os funcionários públicos continuariam a organizar greves e a receber anistia. Assim, uma política, tal como a beleza, está, de algum modo, nos olhos do observador, não sendo uma verdade objetiva que pode ser discernida por meio de pesquisa. As duas visões representadas por Larson e Bors dependem do quão estritamente quer-se aplicar a lei dos livros. Larson, que favoreceu uma diminuição do poder dos sindicatos, escolheu interpretar a lei literalmente, ao contrário de Mr. Bors. Assim, a lei em si não constitui uma política, depende de como é interpretada e por quem. Neste caso, Bors estava errado. Os controladores do tráfego aéreo em greve não foram anestesiados. Até o início da década de 90, a força sindical havia diminuído e o número de seus membros caiu para menos de 13% da força do trabalho total, o nível mais baixo desde o início da década de 30. Para definir política pública, fica mais fácil se esclarecermos os seguintes termos. 1. Função de governo. As atividades gerais consideradas como funções legítimas do governo, tais como promover a defesa do país, regular o comércio internacional ou manter a segurança pública. 2. Políticas. As intenções, entre parênteses, contidas nas declarações de políticos, plataformas do partido, promessas de campanha e assim por diante, que dirigem a nação na busca dessas funções. 3. Agências. As unidades governamentais, entre parênteses, isto é, corpos legislativos, tribunais, agências administrativas, responsáveis pela formulação e pela implementação dessas políticas. 4. Leis. Os atos específicos aprovados por legisladores que visam uma política. 5. Regulamentos. As regras ou ordens expedidas por agências administrativas como vistas à implementação de uma política. 6. Decisões. As escolhas específicas feitas por funcionários do governo na formulação e na implementação de uma política pública. 7. Programas. As atividades específicas
nas quais as agências se envolvem durante a implementação de uma política pública. Todos esses elementos do governo encontram-se interrelacionados de maneiras complexas. Uma decisão isolada, por exemplo, seria a escolha de J.F. Kennedy de bloquear Cuba como uma forma de evitar que os soviéticos colocassem mísseis em Cuba, ou a escolha de Ronald Reagan de que a greve dos controladores de tráfego aéreo de agosto de 1981 era ilegal e de que todos os grevistas deviam ser demitidos. Essas decisões podem ser analisadas utilizando-se os mesmos métodos e modelos de uma política, mas, sozinha, elas não são políticas. Ao invés, cada decisão é um evento em uma sequência de eventos que determinam uma política ao longo do tempo. A decisão de Reagan de demitir os controladores de tráfego aéreo pode fazer parte de uma política de longo alcance, visando reduzir o poder dos sindicatos. De fato, os próprios grevistas apelidaram a decisão de uma tática de aniquilação dos sindicatos. Mas isso não seria uma política, a menos que fossem tomadas várias decisões subsequentes que tivessem o efeito de reduzir o poder sindical, tal como uma legislação objetivando restringir ainda mais o direito de greve de um sindicato. Um programa pode também ser visto separado de uma política. Ele pode ser definido como um meio específico adotado para colocar uma política em prática. Para ilustrar, suponhamos que uma governadora de um estado esteja incomodada com a alta taxa de motoristas alcoolizados no estado. Como parte de sua campanha para a reeleição, ela promete melhorar a segurança pública no estado. Depois de sua reeleição, ela envia uma quantidade de projetos de lei para o legislativo. Ela recomenda ao legislativo que seja sancionada uma lei incluindo uma sentença obrigatória de prisão, a suspensão de carteira de motorista e uma multa de $500 para qualquer um que esteja dirigindo indubitavelmente embriagado, mesmo que esta seja a sua primeira falta. A governadora também emite uma ordem para a polícia do estado, dizendo-lhes para deterem os motoristas embriagados. A lei aprovada pelo corpo legislativo e as decisões da governadora foram todas partes de sua política para aumentar a segurança pública. A política do estado montou 2 programas como formas de reduzir o número de pessoas que dirigem ingerindo bebidas alcoólicas. A primeira delas é um programa educacional, visando informar as pessoas sobre o risco envolvido em beber e dirigir ao mesmo tempo. A segunda é a saturação do policiamento nas ruas e rodovias nos fins de semana e nas noites dos dias úteis. Este exemplo esclarece a distinção entre uma política, uma decisão, uma lei e um programa. Mas não se deve presumir que exista um movimento claro, lógico, que vai da declaração de uma política até uma lei e a partir daí até um programa. Ao invés disso, existe uma interação complexa entre essas etapas. Políticas, decisões, leis e programas são distintos e às vezes se interrelacionam. No entanto, outras vezes eles podem ser independentes uns dos outros. A decisão de fazer algo sobre uma situação pode não ser seguida por ações com os mesmos objetivos e, portanto, pode não se tornar uma política.
Em resumo, definimos política como o princípio orientador por trás de regulamentos, leis e programas. Sua manifestação visível é a estratégia adotada pelo governo para solucionar os problemas públicos. Na questão do aborto, existem dois princípios oponentes lutando pelo predomínio. Um é a noção de que um feto ainda não nascido tem o direito de viver, e o outro é que a mulher deveria ter o direito de determinar o que acontece com seu corpo. Em 1987, o último era a política governamental, mas em 1992 isso começou a mudar como resultado de novas decisões da Justiça e de normas administrativas. Entre parênteses, estas encontram-se descritas no final deste capítulo. Subtema: formulando questões políticas. Como uma questão é caracterizada, é um componente crucial na elaboração de uma política. Aqueles bem-sucedidos na definição de uma questão controlam a abordagem que o governo toma, pois a forma como uma questão é caracterizada influencia a solução ou o tipo de política adotada pelo governo. Mais uma vez, considere a questão do aborto. Se for caracterizada como uma questão moral, na qual bebês ainda não natos são assassinados, então a única solução é proibir o aborto e tratá-lo como um crime. Se, por outro lado, for caracterizada como a questão de quem deve tomar a decisão de abortar um feto, o governo ou a mulher, então os abortos devem ser legalizados. E, o último, se for caracterizada como uma questão básica de saúde, em que as perguntas são pertinentes à saúde da mãe e à condição do feto, então a política pública deve dar aos profissionais médicos o controle sobre a decisão. É também possível dizer que o aborto é, em parte, cada uma das três interpretações. Cada uma possui alguma validade e, por isso, a política em relação ao aborto deve reconhecer todas. No entanto, existe uma escola de pensamento chamada construcionista estrita, que assume a posição de que não é de nossa conta determinar que formulação é válida, pois uma formulação não é mais válida do que qualquer outra. Ao invés, a única coisa que devemos fazer é descrever as reivindicações de cada grupo que as está fazendo. E por quê? Para elaborar uma teoria geral sobre como as questões políticas são estabelecidas, bem como seu impacto sobre a política. O relativismo do construcionismo estrito aborrece algumas pessoas e, por isso, há um outro grupo chamado de construcionismo contextual, que crê que seja possível observar o contexto no qual uma reivindicação é feita e então fazer um julgamento sobre a validez de cada reivindicação. Entre parênteses, Best, 1989. Como o leitor verá e será capaz de inferir durante a leitura do resto deste livro, eu adiro à posição do construcionista contextual. Subtema: tipologias de políticas. Existem várias tipologias de políticas. Uma das citadas mais frequentemente é a do cientista político Theodore Loy, que faz distinção entre as políticas distributivas, as redistributivas e as regulatórias. Entre parênteses, Loy, 1972. O primeiro tipo de política é aquele que fornece bens e serviços aos cidadãos, tais como serviços recreacionais, de policiamento ou educacionais. O segundo tipo de política retira recursos ou bens de um grupo e os dá a outro grupo, tais como as políticas de imposto e de bem-estar.
O terceiro tipo de políticas indica o que os indivíduos podem ou não fazer, tais como a proteção do meio ambiente e a política de segurança pública. Uma crítica à tipologia Deloy diz que ela não é mutuamente exclusiva e exaustiva. Por exemplo, uma política como a de proteção ambiental pode ser tanto regulatória quanto redistributiva ao mesmo tempo. O governo, durante a década de 60, adotou a política de redução da quantidade de ácido sulfúrico na fumaça emitida pelas usinas geradoras de energia elétrica. Esta é uma política regulatória com o objetivo de reduzir a poluição do ar, mas ela afetou a fábrica da costa leste mais do que as do oeste, porque aquelas usavam combustível com o teor mais elevado de enxofre. Isso deu às usinas do oeste uma vantagem e, portanto, teve efeitos redistributivos. Então, neste caso, uma política regulatória é também redistributiva. Até o presente, ninguém foi capaz de criar uma tipologia de políticas completamente satisfatória. Isso deve-se, em parte, à falta de clareza conceitual sobre o termo política. Um dos problemas é a dificuldade de distinguir as políticas dos tipos específicos de ferramentas ou de táticas que podem ser usadas para se alcançar os objetivos. Emprestando a terminologia militar, podemos dizer que as políticas dizem respeito a estratégias gerais, enquanto que as ferramentas para a implementação de políticas estão relacionadas a táticas. Esta última inclui as ações como cobrar multas ao invés de fornecer incentivos, contratar agências privadas ao invés de fornecimento direto de um serviço por uma agência governamental, entre parênteses, como na educação, deixando o mecanismo de, entre aspas, mercado, decidir como os serviços serão fornecidos e deixar que uma opção municipal, ao invés de um departamento estadual ou federal, forneça o serviço. Essa variedade de ferramentas, que serão descritas de forma mais detalhada no capítulo 4, podem ser aplicadas em variedades de importantes áreas de política. Essas táticas para alcance de objetivo das políticas é que são importantes para a compreensão das condições de implementação de uma política bem ou mal sucedida, entre aspas. Salomão, 1981. A regulação do governo é apenas uma forma de tentar alcançar objetivos de uma política e tal atividade regulatória pode ter um impacto redistributivo. No entanto, o impacto de uma política deve ser distinguido do meio utilizado para alcançar suas metas. Embora possamos categorizar os tipos de ferramentas usadas para alcançar as metas das políticas, não podemos categorizar as próprias políticas, exceto em relação ao seu tipo de assunto, isto é, saúde, educação e assim por diante. Subtema: por que estudar políticas públicas? O estudo das políticas públicas é importante porque dá vida à aprendizagem da política e da administração americanas, concentrando-se em políticas públicas ao invés de em instituições governamentais. Podemos ganhar uma compreensão do governo como um processo de interações complexas entre uma variedade de organizações, tanto públicas quanto privadas. Este processo afeta todas as nossas vidas como cidadãos. Estudar políticas públicas torna-se crítico para uma compreensão básica do governo americano, pois isso nos permite compreender a economia da atividade governamental. Os interesses econômicos na elaboração de políticas públicas são enormes. Entre parênteses,
o orçamento federal, os estaduais e os municipais, juntos em 1993, passaram de 2 trilhões de dólares. Como esta grande quantidade de dinheiro é gasta, deve ser dos interesses de todos nós. Frequentemente, as políticas lidam com problemas difíceis que ameaçam nossa saúde, entre parênteses, tais como o descarte de detritos tóxicos e nossa sobrevivência, entre parênteses, como a guerra nuclear. A política pública permite que compreendamos quem recebe os benefícios da atividade governamental e como. Finalmente, o estudo da política pública nos capacita a determinar o quão bem os ideais de democracia são mantidos em nossa sociedade complexa, tão dependente de burocracia públicas. Tem havido uma tendência desde o New Deal for Americans de voltar-se para o governo em busca de soluções para muitos problemas. A tendência foi revertida de alguma forma no governo Reagan, mas, ao longo da história, frequentemente governos contemporâneos têm se envolvido em tentativas de encontrar uma forma de lidar com os problemas da sociedade. A tabela 1.1 mostra que a parte que coube ao governo do Produto Interno Bruto, o valor em dólar de todos os produtos e serviços produzidos em um ano, tem crescido desde 1930. Até 1985, as despesas governamentais foram mais de 1/3 do Produto Interno Bruto. Embora o presidente Reagan tivesse tentado deter o crescimento da parcela do governo, a tabela 1.1 mostra que as despesas totais do governo americano cresceram entre 1980 e 1985, mas que permaneceram quase que as mesmas em 1985 a 1990. As enormes quantias em dinheiro gastas pelo governo nos Estados Unidos beneficiam alguns grupos mais do que outros. Nem todos recebem a mesma quantia do governo, e esta má distribuição de benefícios tem repercussões políticas importantes. Uma considerável controvérsia sobre as distribuições dos gastos públicos é gerada, de certo modo, separada da questão de se as próprias políticas são eficazes. Devido ao crescimento do governo durante os últimos 40 anos, a política pública tem um impacto extensivo em nossa vida cotidiana. Desde o momento em que levantamos de manhã até irmos para a cama à noite e desde o início até o fim de nossas vidas, a política pública afeta o que fazemos e quem somos. A comida que comemos no café da manhã foi inspecionada e classificada, sendo sua distribuição regulamentada por várias agências governamentais, desde a Federal Trade Commission, entre parênteses, Comissão Federal de Comércio, até a Food and Drug Administration, entre parênteses, Administração de Alimentos e Medicamentos. A água que bebemos e a roupa que vestimos são também afetadas pela política governamental. Os veículos que usamos para chegar ao trabalho são licenciados por agências do governo e as ruas que percorremos são providas por agências governamentais. A maior parte de nossos filhos frequentam uma escola pública, recebem refeições fornecidas pelo governo ou ficam em creches regulamentadas pelo governo. Muitas dessas atividades do governo foram realizadas em respostas a problemas que requerem ações coletivas e que têm como objetivo a melhoria de nossa saúde e segurança. Em muitos casos, nossas vidas são melhores por causa dessas políticas que frequentemente passam despercebidas, mas existem limites em relação a quanto o governo pode realizar. Alguns dos problemas abordados pelo governo são intratáveis. O problema da pobreza, por exemplo, tem nos acompanhado desde o início da história
e é provável que continue assim. Outros problemas poderiam ser melhor atendidos pelo governo se a autoridade legal e seu aparato administrativo fossem mais adequados ou melhor programados. A proteção ambiental é um caso assim. Muito mais poderia ser realizado quanto à redução da poluição química do meio ambiente se agências governamentais fossem organizadas de uma forma mais eficaz. Para alguns problemas, como o controle da criminalidade, é necessário que as próprias pessoas se envolvam para encontrar soluções. Esta noção tem sido chamada de coprodução por alguns cientistas políticos. Entre parênteses, Whitaker, 1980. Ela se refere ao fato de que, sem a participação ativa e ajuda dos cidadãos, há pouco que agências do governo possam fazer para controlar o crime ou solucionar os muitos outros problemas com que o país se depara. Compreender o processo de elaboração de uma política nos dará uma melhor ideia sobre os limites das habilidades do governo para solucionar ou aliviar os problemas da sociedade. Tradicionalmente, a política americana é ensinada através do estudo de várias instituições governamentais, tais como a presidência, o Congresso, os tribunais, partidos políticos e grupos de interesse. As questões tradicionais abordadas são: o sistema de governo que estas instituições constituem é realmente democrático? Quanto de participação existe no sistema? É um bom método de governo? Que reformas ajudaria a melhorar o sistema? Existem certas desvantagens na aprendizagem da política americana através do estudo das instituições do governo. Primeiro, há uma tendência a se focar mais nas questões grandes, glamourosas e dramáticas, tais como o crescimento do poder presidencial, as decisões marcantes da Suprema Corte dos Estados Unidos e os resultados das campanhas eleitorais. Estas são as atividades do governo que recebem a atenção da grande mídia e, por conseguinte, parecem ser mais importantes e até mesmo cruciais na elaboração de políticas. Mas o foco nessas instituições e eventos nos dá uma falsa impressão de como a política é realmente criada. Focando-se em instituições, uma quantidade desordenada de atenção é dada aos estágios iniciais da elaboração de políticas. Esses estágios são o planejamento da agenda, entre parênteses, decidir que problemas serão abordados por agências governamentais, e a formulação de políticas, entre parênteses, tentar desenvolver formas de lidar com o problema. Mas a atenção que esta está sendo dada aos estágios intermediários e finais não é suficiente, incluindo a implementação, entre parênteses, elaboração de programas para colocar as políticas em prática, e a avaliação, entre parênteses, determinar o quão efetivos e eficientes os programas são. E quase nenhuma atenção é dada na abordagem institucional à questão do término das políticas, entre parênteses, como e por que uma política é suspensa. É nesses últimos estágios, no entanto, que os fatores mais importantes que delineiam a política têm seus efeitos. Entre parênteses, Meyer, 1979, Ripley e Franklin, 1976, Nakamura e Smallwood, 1980. Assim, aqueles que tentam seguir as políticas públicas através das manchetes e principais reportagens da mídia estão inadequadamente informados. Os estágios iniciais são mais glamourosos e dramáticos porque existe somente um presidente mais milhões de burocratas, muitos dos quais são funcionários públicos que possuem contato direto com os cidadãos, como professores de escola, policiais e funcionários do programa do sistema social.
Cada movimento, estado de humor e manobra deste único presidente é seguido nos mínimos detalhes pela mídia, enquanto que o comportamento dos milhões de burocratas comuns é ignorado. O presidente, em comparação com um único burocrata a nível popular, tal como um funcionário de assistência social ou um policial, tem um impacto muito maior na natureza da política. Mas a ação coletiva da multidão de burocratas que lidam com o público é muito mais importante na determinação da natureza da política do que cada ação singular do presidente. Um dos intelectuais mais influentes em política e tomada de decisões nos Estados Unidos escreveu que pode-se olhar para todos os governos e toda a política como um processo de formulação de políticas e que, entre aspas, para compreender a formulação de uma política, temos que compreender tudo sobre a vida e a atividade política. Entre parênteses, Lidblom, 1980, página 5. Esta declaração poderia ser colocada também de outra forma para se compreender a vida política. É necessário compreender o processo de elaboração de uma política, e é o ciclo inteiro de criação de uma política descrito nesse texto que é crucial e não somente uma parte dele. O mais importante é ter uma visão equilibrada de todo o ciclo e não dar mais atenção para um em detrimento de outro aspecto das instituições envolvidas no processo de elaboração de uma política. O foco dado às instituições distorce nossa compreensão da política americana porque ele nos prende na armadilha da clássica falácia política-administração. Esta é a crença errônea de que a política é feita ou formada pelos ramos, entre aspas, políticos, tais como o Congresso e o presidente, e levado adiante ou implementado pelos, entre parênteses, ramos administrativos, e que os ramos administrativos não mudam ou não deveriam mudar ou criar uma política. Na realidade, não há separação entre as duas atividades. Os administradores, assim como os legisladores, fazem políticas, e os legisladores, assim como os administradores, estão envolvidos na implementação de políticas. Mas enquanto focalizarmos apenas em instituições, fica extremamente difícil nos livrarmos da armadilha. Um dos benefícios inerentes ao estudo de políticas é que é mais interessante discutir questões políticas do que instituições políticas. Deveríamos ter um seguro nacional de saúde? O imposto de renda negativo é uma abordagem mais efetiva para minimizar a pobreza do que os pagamentos da assistência social financeira? A maconha deve ser legalizada? A detenção acaba com o crime? Devemos ter pena de morte para certos crimes? A energia solar é uma alternativa viável para a energia? A idade mínima permitida para o consumo de bebidas alcoólicas deve aumentar para 21 anos em todos os estados? Devemos obrigar as pessoas a usarem os cintos de segurança em automóveis? Estas e múltiplas outras questões referentes a políticas são todas muito provocativas. Deve ser observado, no entanto, que encontrar respostas para elas não é fácil, especialmente quando consideramos a probabilidade de uma determinada solução ser implementada com sucesso. A resposta a essas questões requer a compreensão do processo de formulação de uma política, assim como dos problemas que se espera que ela solucione. Assim, uma abordagem de estudo de políticas sobre a política e administração americanas requer que analisemos importantes questões em áreas como educação, saúde, segurança pública, assistência social, defesa e meio ambiente. Subtema:
Políticas públicas e teoria política. Uma das questões mais importantes do último quarto do século na ciência política tem sido ser uma elite de poder constituída basicamente por interesses empresariais, cria políticas tanto a nível nacional quanto estadual e municipal. Essa pergunta permanece sem resposta. A maioria dos especialistas continuam a debater se o sistema americano se aproxima mais de um sistema democrático no qual o povo tem um grande impacto sobre as políticas ou se elas são feitas quase que integralmente por uma elite empresarial. A pesquisa e a discussão sobre essa questão ainda não terminou. É difícil determinar empiricamente se uma elite de poder toma a maior parte das decisões. Para fazer isso, teríamos que saber se a elite de poder mantém itens importantes fora da agenda e se ela determina o resultado de questões sociais que já se encontram na agenda. O que não é considerado por agências públicas é tão importante quanto e pode ser até mais importante o que se torna parte da agenda pública. A elite controla quais questões serão consideradas pelo governo, assim como o modo de se lidar com essas questões. Este debate é conhecido como o debate de elite contra os pluralistas. Ele será descrito com mais detalhes no capítulo 2. Para alguns pesquisadores, o que entra na agência pública é a fase mais importante do ciclo. Os cientistas políticos Roger Cooke e Charles Elder, 1984, observam que processos pré-políticos ou, pelo menos, pré-decisórios exercem com frequência o papel mais crítico na determinação de que questões e alternativas devem ser consideradas pela política e as prováveis escolhas que serão feitas. O que acontece nos conselhos para tomada de decisão das instituições formais de governos talvez faça um pouco mais do que reconhecer, documentar e legalizar, se não legitimar os resultados momentâneos de forças em contínua luta na ampla matriz social. Partindo dessa perspectiva, a questão fundamental torna-se como uma questão ou uma exigência, torna-se ou deixa de se tornar o foco de preocupação ou interesse dentro de uma política. Compare essa declaração com a de Michel Lipset, 1980, que argumenta que, de formas importantes, uma política é feita em escritórios cheios de pessoas e nos encontros diários de funcionários que lidam diretamente com o povo. São aqueles que o cidadão médio vê e que, portanto, representam o governo para a pessoa comum, como os burocratas que lidam diretamente com o povo, agem, portanto, é o que realmente importa para as pessoas. As duas hipóteses expressadas por Cooke e Elder e Lipset apontam para diferentes tipos de influência na elaboração de uma política. Primeiro, temos a influência de uma elite na determinação de que tipos de questões tornam-se-ão legítimas para uma decisão do governo. E segundo, temos a influência de burocratas sobre as políticas que efetivamente se tornam tópicos de ação do governo. Essas são somente duas das muitas teorias existentes sobre o processo de tomada de decisão. Elas representam o que chamaremos de teoria de elite e da burocracia na formulação de políticas. As principais teorias existentes são consideradas em detalhes no terceiro capítulo.
Supostamente, as teorias simplificam a realidade. Nos dizem que eventos procuram entre uma abundância de atividades que acontecem e explicam como esses eventos estão interrelacionados para produzir o resultado final. Algumas teorias fazem isso melhor do que outras. Uma boa teoria também nos ajuda a prever o que é mais provável acontecer. Nem todas as teorias de elaboração de uma política pública fazem isso da mesma forma. Por exemplo, se a teoria da elite fosse de fato precisa e se, além disso, as pessoas tentassem promover seus próprios interesses, poderíamos esperar que a política pública quase sempre refletisse os interesses da elite. Preveríamos que qualquer nova política, seja ela a respeito da criminalidade, de impostos, da assistência social ou da educação, refletiria os interesses da elite. Julgue se isso é ou não verdade depois de ler sobre as políticas descritas na parte 2. Durante a maior parte deste livro, vamos partir do pressuposto de que a teoria burocrática é a mais precisa e de que os implementadores são os mais influentes na formulação das políticas públicas americanas. As burocracias governamentais são os principais implementadores das políticas governamentais, mas como veremos no capítulo 4, agências privadas também exercem um importante papel na implementação. Subtema: o imperativo organizacional. Um dos desenvolvimentos mais significativos do século XX foi o crescimento de burocracias governamentais no mundo inteiro. Esta tendência aconteceu em países orientados para o socialismo, tais como a Rússia e a China, bem como em democracias industrializadas do Ocidente. Embora muitos tenham tentado reverter o crescimento do governo, mas, notadamente na Inglaterra, a eleição da primeira-ministra Margaret Thatcher em 1979 e nos Estados Unidos com a eleição do presidente Ronald Reagan em 1980 e 1984, é improvável que a tendência possa ser significativamente revertida. Em 1992, já havia se tornado claro que o crescimento do governo não havia sido impedido por Reagan ou Bush. A eleição de Bill Clinton como presidente em 1992 garantia mais expansão governamental porque suas políticas exigiam um governo mais ativo. De acordo com o cientista político Roberto Prestos, não tenho ilusões de que a tendência em direção ao tamanho, concentração e racionalização burocrática possa ser revertida, dada a exigência de crescimento econômico para atender às necessidades de pleno emprego e às exigências de sociedades avançadas e em desenvolvimento no sentido de padrões mais elevados de vida e de maiores benefícios sociais. 1978. Agências governamentais não são as únicas organizações que cresceram. O alcance global de burocracias privadas em larga escala, incluindo corporações multinacionais tais como Exxon, deve prosseguir em um mundo no qual as nações tornaram-se crescentemente interdependentes. A expressão, entre aspas, fábrica global, caracteriza o fato de que muitos produtos modernos, tais como bicicletas e automóveis, são feitos em 3 ou 4 nações, ao invés de em somente uma. Partes de um produto podem ser manufaturadas na França e na Itália e montadas em terceiro país, como os Estados Unidos. Esta é somente uma faceta desta interdependência entre burocracia privadas e larga escala no mundo atual. As burocracias, portanto, exercem uma influência que permeiam as vidas cotidianas das pessoas em uma grande parte do mundo. Mas o que é também importante a respeito das burocracias é que elas possuem um profundo impacto
na formulação de políticas públicas. De fato, as burocracias determinam quem recebe o que, onde e quando. Os corpos legislativos, que supostamente são, no sentido legal e constitucional, as instituições que criam as políticas na sociedade americana, agora possuem um papel muito menor no processo de elaboração de políticas. Conselhos municipais e corpos legislativos do Estado, especialmente a nível municipal e estadual, comumente se reúnem por um curto período de tempo a cada ano, tendo, portanto, um impacto relativamente pequeno na política contra a criminalidade, na educacional, na de assistência social, na de saúde pública. As burocracias locais e dos estados, tais como os departamentos de educação, de polícia, penalidades, assistência social e saúde, são as agências que realmente fazem as políticas. Os conselhos municipais, as comissões regionais e as legislaturas estaduais e federal fazem as leis, mas as leis constituem somente parte de uma política e, como veremos, não são a maior parte. Para se obter uma melhor compreensão dessa distinção entre leis e política, nós nos voltaremos agora para o processo de formulação de políticas. Subtema: o ciclo de uma política. Definimos uma política como os princípios subjacentes às atividades das agências governamentais. Uma política é o que se pretende realizar através de uma ação governamental, mas podemos também ter uma perspectiva realista de uma política. Podemos partir do pressuposto de que não importa o que seja pretendido com a ação do governo, o que é alcançado é a política. Partindo de uma perspectiva realista, uma política é o resultado do sistema de elaboração de políticas. É o efeito cumulativo de todas as ações, decisões e comportamentos dos milhões de pessoas que fazem e implementam uma política pública. As burocracias governamentais são os maiores e mais influentes desses implementadores. Havia cerca de 18,5 milhões de pessoas trabalhando para os governos federal, estaduais e municipais em 1992. Veja a figura 1.1. A maior parte delas trabalhavam para o governo municipais e estaduais, onde o crescimento das burocracias foi o mais pronunciado. De fato, o número de trabalhadores do governo federal permaneceu relativamente estável desde 1957, embora o tamanho do orçamento federal tenha crescido drasticamente na última década. Porque a política é o resultado de um sistema para sua formulação. Os princípios e as estratégias básicas do governo são desenvolvidos a cada momento do ciclo de uma política, desde o planejamento da agenda até o seu impacto. É útil pensar na elaboração de uma política como um processo sequencial ou cronológico, como mostra a figura 1.2. Assim, podemos descrever o processo em estágio. Primeiro, uma questão é colocada na agenda para a elaboração de políticas, o que significa que ela se torna um problema com o qual uma agência governamental, tal como um corpo legislativo, uma corte ou uma agência administrativa, lidará. Segundo, a questão é discutida, definida e uma decisão é tomada sobre se uma ação deve ou não se tornar em relação à questão. Esse é o estágio de formação da política. Terceiro, a ação ou decisão é transferida à agência administrativa para sua implementação. Quarto, as ações realizadas pelas agências administrativas são avaliadas para determinar que impacto tem sobre as audiências e clientela almejada. E quinto, uma política pode ser descontinuada se perder o apoio político, se não estiver alcançando suas metas.
por ser custosa demais ou por alguma outra razão. Além disso, existem subciclos que vão de implementação e avaliação à formulação, porque as políticas com frequência são ajustadas com base no conhecimento sobre seu impacto e deficiências reais. Todos os 5 estágios encontram-se descritos com mais detalhes abaixo. Esta visão do processo de elaboração de uma política, envolvendo vários estágios, é útil por distinguir componentes importantes de um conjunto complicado de comportamentos. Em resumo, ela simplifica a realidade, mas ela também apresenta desvantagem. Uma delas é que muitos componentes do processo não foram incluídos. Por exemplo, os resultados do sistema podem ser inseridos após o estágio da implementação. Esses resultados são todas as ações realizadas pelos milhões de funcionários do governo que, na realidade, implementam a política. Estas atividades apresentam impacto significativo sobre a clientela. Neste livro, trataremos dos resultados como as atividades geradas no estágio de implementação. Outra desvantagem desta visão do processo de elaboração de uma política é que ela é organizada demais, lógica demais e sequencial demais. No mundo real, os vários estágios se sobrepõem, se mesclam, eles ocorrem às vezes ao mesmo tempo ou fora de sequência. Por exemplo, a organização da agenda pode levar diretamente à avaliação, pois uma vez que um item seja colocado na agência, políticas existentes naquela área podem ser avaliadas. Assim, quando a fome se tornou parte da Agenda Nacional de Políticas, no final da década de 60, programas existentes de nutrição e de assistência social foram avaliados para ver por que eles não estavam alcançando as crianças famintas. Em sua maioria, a elaboração de políticas é um processo cíclico, embora frequentemente pula vários estágios. Além disso, políticas estão sempre sendo formuladas e reformuladas. Uma política nunca é um único, claro e não contraditório conjunto de objetivos, sendo mais comumente uma mescla de metas, objetivos e comportamentos conflitantes. Ela não é feita somente por, entre aspas, formuladores de políticas, no topo, mas também por uma multidão de burocratas que lidam diretamente com o povo e que, na verdade, prestam serviços às pessoas. Lipsky, 1980, Protas, 1979. Michel Lipsky, um líder especialista em burocratas que lidam diretamente com o povo, diz: diretamente com o povo, as rotinas que eles estabelecem e as novidades que eles inventam para lidar com as incertezas e pressões de trabalho tornam-se efetivamente as políticas públicas que eles colocam em prática. Sustento que uma política pública não é melhor compreendida tal como for elaborada no legislativo ou nos escritórios de administradores de alto escalão, porque ela é de fato feita nos escritórios e nos encontros diários de funcionários que lidam diretamente com o público. 1980. Professores de escolas, policiais, funcionários da assistência social, enfermeiras de saúde pública, juízes e promotores e uma multidão de outras pessoas que trabalham em agências governamentais no sentido mais realista, fazem políticas na medida em que executam suas tarefas diárias. Nesse sentido, política é o resultado do sistema de elaboração de políticas. Imaginar a elaboração de políticas como um ciclo que envolve estágios tem também suas vantagens. A principal delas é que isso nos capacita a ver todo o processo do início ao fim. Podemos, portanto, ver a política sendo feita e não simplesmente como uma única decisão, lei ou regulamento. As leis aprovadas por corpos
legislativos constitui somente parte da política, podendo, na verdade, ser a menor parte. Quando uma lei que tem objetivos vagos e ambíguos é aprovada, o que com frequência acontece na política americana, então a política é realmente engendrada pelas agências administrativas que determinam quais serão os objetivos reais da lei. Isso acontece porque os corpos legislativos, numa tentativa de evitar fazer escolhas em situações controversas, comumente não são específicos e claros nas leis que aprovam. Isso faz parte da sabedoria política que diz que um político inteligente deve evitar fazer inimigos, o que ocorreria se o corpo legislativo tomasse partido em uma questão. É parte do conselho que um ex-presidente da Câmara de Deputados, Sam Raimbun, deu a um membro do Congresso recém-eleito ao lhe dizer que ele deveria manter sua boca fechada porque, entre aspas, os eleitores nunca criticarão você por algo que você não diz, somente por coisa que você diz. Um bom exemplo da forma como o Congresso passa a responsabilidade para agências administrativas é o Ato de Segurança Ocupacional e Saúde. Esta legislação confronta dois interesses em competição: aquele de trabalhadores que podem ter sido feridos, ficado doentes ou sido mortos por exposição à situação de perigo no trabalho, contra o interesse de seus empregadores, que, para reduzirem esses riscos, teriam às vezes que desembolsar grandes quantias. Quando o Congresso deixou essa lei passar, ele não conseguiu chegar a um acordo sobre quais desses dois interesses deveriam ter prioridade. Ele passou a responsabilidade para a Administração de Segurança Ocupacional e Saúde, quando deixou de especificar como os dois interesses opostos deveriam ser equilibrados. De acordo com Loy, 1972, o ato fornece somente, entre aspas, uma expressão de sentimento pelo resultado final desejados. A legislação da OSHA escolheu como seu propósito assegurar ao máximo possível condições de trabalho seguras e saudáveis aos homens e mulheres da nação e preservar os recursos humanos. 117. O Congresso presumiu que a agência encarregada de administrar a lei seria capaz de fornecer os padrões de comportamento para os empregados. Mas, em muitos casos, a indústria não gostou dos padrões estabelecidos pela OSHA. Por exemplo, o único limite estabelecido pela OSHA em relação aos custos para as indústrias foi que eles não deveriam ter o efeito de levar à bancarrota uma indústria inteira. Ao se aplicar esse padrão para a indústria têxtil, ele impôs limites escritos na quantidade de poeiras de algodão que os fabricantes poderiam tolerar em suas fábricas. De acordo com a OSHA, milhares de empregadores estavam sofrendo de uma doença na porção superior do aparelho respiratório, conhecida como doença do pulmão marrom, entre aspas, bicionese, que era debilitante e às vezes até fatal. A indústria discordou e abriu um processo com a alegação de que a OSHA deixou de provar a sua defesa de padrões mais altos. A Suprema Corte apoiou a OSHA e rejeitou a abordagem de custo-benefício pela qual seria requerido que a OSHA provasse que os benefícios para a saúde dos trabalhadores excederiam os custos para a indústria. No entanto, a administração de Reagan e de Bush subsequentemente aplicaram os padrões de custo-benefício para essas e para outras áreas de regulação do governo. Neste caso, uma agência administrativa está realmente fazendo uma política. De acordo com a OSHA, a segurança e a saúde dos trabalhadores é o que mais importa, sendo o custo para a indústria secundário. As cortes
tem apoiado a agência nessa questão. O Congresso colocou-se fora da questão por ela ser extremamente difícil. Quanto vale a saúde e a segurança de um trabalhador em termos de custo para a indústria? Se os padrões estabelecidos pela OSHA fossem impedir que 1.000 trabalhadores contraíssem a doença do pulmão marrom e se alcançar este padrão custasse à indústria têxtil 100 milhões de dólares, entre parênteses, ou 100 mil dólares por trabalhador, o padrão da OSHA deveria ser aplicado? Qualquer que seja a resposta que você dê para essa pergunta, é óbvio que se você fosse um membro do Congresso, sua resposta faria alguns inimigos. Entre aspas, sim, deixaria a indústria zangada. E entre aspas, não, deixaria os trabalhadores zangados. Esta é uma situação conhecida como aquela na qual ninguém, entre aspas, ganha, sendo, portanto, natural que um político evite essa questão ou a mantenha fora da agenda. Os estágios no ciclo de uma política, na figura 1.2, não correspondem às instituições e agências envolvidas na elaboração de políticas no governo americano. Essas instituições e agências do governo são os corpos legislativos, as cortes, as agências administrativas, as corporações do governo, tais como o Tennessee Valley Authority, entidades paraestatais, tais como as prestadores de serviços, o sistema federal e os órgãos regionais, tais como os conselhos do governo. Há uma tendência de se pensar que as políticas são formuladas por corpos legislativos e implementadas por agências administrativas. No entanto, em muitos exemplos, as agências administrativas formulam a política e os corpos legislativos tornam-se envolvidos na sua implementação. Os estágios descritos na figura 1.2 não são análogos aos estágios do desenvolvimento infantil ou do desenvolvimento econômico, nos quais a pessoa ou o país tem que passar por um estágio antes de ser capaz de seguir para o próximo. No processo de elaboração de uma política, alguns estágios podem ser suprimidos de uma só vez. Por exemplo, a decisão de um presidente em reconhecer a existência de um novo país no cenário mundial é quase que auto-implementadora. Isso é feito quando o presidente assina um decreto que diz que os Estados Unidos reconhecem a legalidade, dentro da lei internacional, da existência de um novo país. Assim, nesse caso, não há estágio de implementação ou de avaliação. Subtema: analisando e avaliando políticas públicas. O estudo das políticas é um esforço profissional praticado por um grande número de indivíduos treinados em escolas de políticas públicas, de questões públicas e de administração pública. Muitas disciplinas acadêmicas contribuem para o campo da análise de políticas, incluindo economia, ciência política, psicologia, educação, sociologia, engenharia, matemática, estatística, computação, administração pública e de empresas, física e geografia. O cientista político Austin Hannay, entre parênteses, 1962, identificou 4 razões para se aprofundar nos estudos de políticas. Uma é puramente científica, ou seja, a meta do estudo das políticas é aprofundar nosso conhecimento sobre elas. Essa pode ser chamada de uma razão puramente acadêmica, por não haver consideração sobre como o conhecimento será utilizado. Ela envolve uma pesquisa básica em sua forma mais pura. Sua meta é aumentar o conhecimento e a teoria. Muitos especialistas creem que a análise das políticas deve ser restrita a esse papel.
A segunda razão é profissional, ou seja, a meta do estudo de políticas é poder aprimorar essas políticas. Cientistas sociais sentem-se profissionalmente obrigados a ajudar o governo a encontrar soluções para os problemas da sociedade. Esse motivo tornou-se particularmente pronunciado na, entre aspas, sociedade da experimentação, que foi primeiramente descrita pelo psicólogo Donald Campbell em 1969. A esperança aqui é que agências governamentais estabeleçam novos programas de forma que estes possam ser testados por cientistas sociais e que essas agências respondam pelas avaliações de seus programas. A terceira razão para se aprofundar no estudo de políticas é o que Alice Rivlin, entre parênteses, 1971, chamou de, entre aspas, resolução silenciosa. Os estudos de política têm crescentemente se tornado uma parte das agências governamentais a nível federal e estadual. A avaliação de programas, entre parênteses, que constitui um aspecto de estudos de políticas, foi estabelecida dentro de agências governamentais para determinar como as políticas estão sendo implementadas e se elas estão alcançando os objetivos desejados, entre parênteses, Cronbach, 1980. A quarta razão para estudar as políticas mencionadas por Heine é política. Para aconselhar os políticos sobre políticas, eles devem apoiar em suas campanhas de eleição e também depois de serem eleitos. Os estudos de política é um fenômeno recente, iniciado na década de 40. Alguns desses estudos têm sua origem na Segunda Guerra Mundial, quando engenheiros, físicos, matemáticos, psicólogos e sociólogos foram recrutados no esforço de guerra para ajudarem os militares. O que se desenvolveu tornou-se conhecido como, entre aspas, pesquisa operacional, chamada assim por ser aplicada a operações militares específicas. Depois da guerra, esses cientistas começaram a aplicar suas ferramentas e técnicas para ajudar a solucionar problemas empresariais. Seu trabalho se desenvolveu até a criação de muitos métodos matemáticos e quantitativos sofisticados, ensinados atualmente em muitas escolas de administração de empresas. O propósito dessa grande variedade de técnicas analíticas é ajudar as organizações a aprimorarem suas metas. Dado um conjunto de metas e objetivos claramente declarados, um pesquisador operacional pode ajudar a encontrar a alternativa que maximizará sua realização. Atualmente, isto é mais comumente chamado de análise de políticas. Embora cientistas políticos estejam interessados e envolvidos com análise de políticas, os economistas são os principais profissionais envolvidos nesse tipo de ciência. Na verdade, no governo, economistas realizam mais análise de políticas do que qualquer outro grupo profissional. Os economistas tendem a ser mais interessados na parte final do ciclo das políticas, especialmente na análise de formas alternativas de se alcançar os objetivos dessas políticas. Análise de custo-benefícios e custo-efetividade são duas das técnicas mais importantes usadas por economistas. Veja capítulo 5. Outra linha de estudos de políticas usa algumas das técnicas da pesquisa operacional e técnicas de planejamento e as aplica no processo de preparação de orçamentos de agências governamentais, conhecida como PPBS, Sistema de Planejamento, Programação e Orçamento em inglês.
A meta deste método de análise é estimular as agências a declararem seus orçamentos sob a forma de metas de programas, ao invés de sob a forma de rúbricas de orçamento. A ideia é que as agências sejam capazes de dizer que podem realizar, entre aspas, X unidades de objetivo no programa A, entre aspas, Y unidades no programa B. Elas devem também especificar quantos recursos seriam necessários para se alcançar uma determinada unidade de objetivos em cada programa. Dessa forma, decisões orçamentárias podem ser baseadas em considerações sobre o quão bem o programa está indo, ao invés de em considerações políticas sobre quem ele ajuda e a quem ele prejudica. A maior parte dos estudos sobre políticas podem ser divididos em 3 partes: análise das políticas, implementação das políticas e avaliação de programas. Elas encontram-se descritas a seguir. 1 ponto. Análise das políticas. Isso geralmente acontece antes de se tomar as decisões sobre uma determinada política. Seu principal objetivo é encontrar a forma mais eficiente de maximizar as metas e os objetivos. Por exemplo, quando vários corpos legislativos dos estados estavam considerando a adoção de novos códigos criminais que determinavam sentenças mínimas e específicas para infrações, eles pediram aos analistas de políticas para prever como tal decisão afetaria o tamanho das populações encarceradas. Essas previsões foram realizadas para se estimar a quantia em dinheiro o que seria necessário para a construção de novas prisões, se o novo código fosse adotado. Seria então possível ver quanto custa deter os criminosos. Economia, matemática e estatísticas são as principais disciplinas envolvidas neste aspecto dos estudos das políticas. Alguns desses métodos estão descritos na análise de políticas no capítulo 5. 2 ponto. Implementação de políticas ou análise do processo. Este método focaliza basicamente o processo pela qual as políticas são traduzidas em programas e como eles são administrados e gerenciados. As disciplinas mais importantes envolvidas nesse aspecto dos estudos das políticas são ciências políticas e administração pública. Por exemplo, o corpo legislativo, contemplando-se a liberação de uma nova lei requerendo que crianças com menos de 5 anos usem cintos de segurança enquanto viajam de automóvel sentadas em uma cadeira para crianças, pode exigir um estudo sobre a possibilidade de sua implementação. Tal estudo descreveria as várias ferramentas que podem ser usadas para alcançar seus objetivos, quantos recursos seriam necessários para fazer a lei funcionar e uma estimativa de quão possível seria implementá-las. A implementação e os métodos de avaliação encontram-se descritos no capítulo 4. 3 pontos. A avaliação do programa. Esta é, basicamente, uma atividade pós-decisória que visa determinar se um programa está alcançando suas metas, o que o programa está realizando e quem se beneficia com ele. As principais disciplinas envolvidas nesse campo são psicologia e sociologia. Por exemplo, um novo programa que visa melhorar o desempenho educacional de crianças pouco privilegiadas pode ser avaliado para se determinar se ele está, de fato, realizando seus objetivos.
Este aspecto do estudo de políticas encontra-se descrito no capítulo 5. Subtema: Propósitos e metas do estudo de políticas. Todas as formas de estudos de políticas são tentativas de injetar um alto grau de racionalismo nas tomadas de decisões. Ao invés de tomar decisões tendo como base o que foi feito no passado, quanto apoio existe para um dado programa, ou o que os administradores ou membros do corpo legislativo querem, as decisões são baseadas no quão bem os programas estão alcançando seus objetivos. A principal ferramenta analítica do analista de políticas é uma representação abstrata sobre a forma de um modelo de situações complicadas de tomadas de decisões. Elementos essenciais à realização dos objetivos são identificados e medidos. Eles se tornam variáveis cujas interrelações são descritas em modelos como as equações matemáticas, esquemas, árvores decisórias e outros tipos de modelos, entre parênteses, Stokes e Zeckhauer, 1978, Gohagan, 1980, McKenna, 1980. Esses métodos têm sido aplicados em problemas tão diversos quanto no planejamento das instalações de saúde, em combater ou não furacões, em que ponte construir, em quantas linhas de ônibus escolares são necessários para se alcançar a integração, no planejamento do poder dos homens e das mulheres e no desenvolvimento de vacinas. Enquanto que algumas vezes esses métodos ajudam a se chegar à melhor decisão, eles não são comumente usados no momento da decisão. A razão é bem simples. O processo de elaboração de políticas em si é incremental por natureza, não racional, altamente político, frequentemente desunidos e desconectados. Entre parênteses, Lincoln, 1985. Isso significa que a maioria das decisões referentes às políticas entre parênteses, e a outras decisões também, são feitas através de pequenos incrementos ao invés de em saltos, e a reflexão nem sempre precede uma ação. Comumente, um indivíduo ou uma agência governamental age primeiro e depois analisa o que foi feito, entre parênteses, Palumbo e Naquinias, 1984. Isso não significa que grandes mudanças sejam feitas, significa somente que o incrementalismo é a norma. Geralmente, um governo seleciona uma alternativa que, entre aspas, satisfaça, ao invés de maximizar a realização das metas das políticas. Com, entre aspas, satisfazer, queremos dizer que a alternativa selecionada é somente um pouco melhor do que a prática existente. A satisfação inclui mais do que as metas das políticas. Ela considera o apoio político, as forças organizacionais e proteção das bases, entre outras coisas. Técnicas para análises de políticas, por outro lado, são baseadas na noção de que, uma vez que a melhor alternativa para o alcance das metas seja identificada, uma organização fará o possível para implementá-la. Mas, na realidade, isso raramente acontece. As prontamente adotadas, as organizações não são tão flexíveis para serem capazes de prontamente adotar novas alternativas, não importa o quão melhor elas possam parecer em relação às que elas estão efetivamente fazendo. As mudanças são difíceis de acontecer na maior parte das organizações. Mesmo quando é possível fazê-las mudar, não é sempre possível prever as consequências de tal mudança.
uma vez que essas consequências tenham tomado forma, mesmo que elas não tenham sido propositadas, é muito difícil revertê-las. Por exemplo, o apoio aos preços dos produtos agrícolas americanos foram originalmente concebidos como uma forma de ajudar as fazendas de famílias médias a lidarem com os imprevistos da natureza. Mas, com o passar dos anos, eles têm tendido a encorajar o crescimento de grandes empresas da agroindústria, pois as grandes fazendas podem conter grandes quantias para a sustentação dos preços e usar para se tornar ainda maiores. Essas fazendas grandes empresas tornaram-se uma força política potente que faz lobby para impedir que a política de sustentação dos preços da agroindústria seja mudada. Esse resultado não foi pretendido por aqueles que originalmente adotaram os suportes aos preços da agroindústria. No entanto, é difícil reverter essa política. Em 1985, por exemplo, o presidente Reagan tentou terminar com os suportes aos preços agrícolas e se deparou com uma tempestade de controvérsia. No entanto, houve pressões fortes durante a década de 70, visando aumentar o racionalismo nas decisões. A pesquisa de avaliação ganhou espaço em muitas agências governamentais, pressionados por várias tendências políticas para serem mais eficientes e menos dispendiciosos e para responderem melhor aos desejos dos cidadãos. Muitos programas governamentais adotaram unidades de pesquisa de avaliação. A meta da pesquisa de avaliação é a mesma que a da análise das políticas, embora os métodos utilizados sejam ligeiramente diferentes. Ao invés de desenvolver modelos de situações de decisões em potencial, pesquisadores de avaliação examinam programas que têm sido adotados e perguntam: eles atingiram os objetivos desejados? Quão bem e quantos os programas foram implementados? Essas duas formas de avaliação são conhecidas como avaliação somativa, entre parênteses, para ver se os objetivos estão sendo atingidos, e avaliação formativa, entre parênteses, para ver como o programa está sendo implementado. Estas e outras formas de avaliação de políticas estão descritas com mais detalhes no capítulo 5. No início da década de 80, as pesquisas de avaliação se deparou com uma crise. Agências do governo não estavam mais usando os resultados das avaliações ao tomarem decisões sobre políticas, entre parênteses, Palumbo e Naquimias, 1984. Isso deu surgimento ao desenvolvimento de técnicas como a determinação da avaliabilidade, entre parênteses, que é utilizada para determinar se um programa pode ser avaliado, e a avaliação focada na utilização, entre parênteses, uma abordagem na qual aqueles que tomam as decisões ajudam a elaborar a avaliação e, portanto, entre aspas, compram os resultados. Além disso, a atenção é focada em como as políticas estavam sendo implementadas. A implementação de políticas tornou-se o calcanhar de Aquiles da elaboração de uma política, entre parênteses, Hargrove, 1976. Por exemplo, avaliadores descobriram que um programa que visava melhorar a forma como as mães que viviam de ajuda de custo mantinham seus orçamentos domésticos não estavam funcionando. Quando uma segunda equipe investigou o caso, descobriram que o programa não estava funcionando porque não havia sido implementado. Papon, 1979. A habilidade dos estudos de políticas de influenciar a política no futuro dependerá de reconhecermos ou não que existem limites para quanto racionalismo pode ser injetado no mundo frenético
barulhento e confuso das tomadas de decisões. A avaliação é política, não importa o quão científica ela tem de ser. Entre parênteses, Palumbo, 1987. Talvez a melhor metamorfose utilizada para descrever a complexidade e o não racionalismo das tomadas de decisões seja o modelo de lata de lixo, entre parênteses, Cohen, Mark e Onsen, 1972, Lincoln, 1985. Neste modelo, ao invés de problemas buscando soluções, encontramos soluções vagando, procurando problemas para os quais elas possam servir e técnicas buscando soluções às quais elas possam ser aplicadas. É semelhante à, entre aspas, lei do instrumento de Kaplan, que é representada pela criancinha que ganha um martelo pela primeira vez e descobre que tudo precisa ser martelado. A elaboração de políticas, em resumo, nunca pode se tornar inteiramente racional. Isso não significa que deveríamos desistir de todas as tentativas de injetar um grau de racionalismo na tomada de decisão. Existe muito valor na tentativa de ser racional, mesmo que uma racionalidade completa não seja possível. À medida que prosseguirmos ao longo deste livro, descrevendo os vários estágios na elaboração de políticas e as formas de otimizar e avaliar políticas, as seguintes perguntas devem ser mantidas em mente. Primeiro, os objetivos da política podem ser alcançados? 2. Existem tecnologias sociais que nos capacitem a alcançar as metas declaradas das políticas? 3. A política foi realmente implementada? 4. O quão bem ela foi implementada? 5. A política alcançou sua meta? 6. Que metas a política realmente alcançou? 7. Existem melhores formas de se alcançar as mesmas metas? Se você puder responder essas 7 perguntas para qualquer política, saúde, assistência social, transporte, defesa, proteção ambiental, você terá uma quantidade substancial de conhecimento sobre o processo de elaboração de uma política, as ferramentas e técnicas para otimizar as políticas e o tema real da política específica em questão.